Há exatamente um ano, moradores de Foz do Iguaçu se surpreenderam com a prisão de empresários e ex-secretários da prefeitura da cidade. Escutas telefônicas revelaram o roubo do dinheiro público na prefeitura de Foz. A investigação começou um ano antes, em 2015, feita em parceria por órgãos federais, Polícia, Ministério Público, Receita e a Controladoria Geral da União. Confira agora o que mudou depois da Operação Pecúlio. Durante a operação foram recolhidos documentos, aparelhos celulares e computadores de pessoas ligadas ao setor de obras, saúde e planejamento da Prefeitura de Foz. Era apenas o fio da meada. Mas o que tudo isso revelava? Em relação ao material apreendido, a gente teve bastante elementos contra os investigados, né? Tanto mensagens, documentos escritos também. O analista vai verificar, analisar, estudar cada documento para ver se tem pertinência ou não com a investigação e é feita a triagem e depois um relatório. Já em relação ao material de informática, que é o computador ou um telefone, ele é submetido à perícia para que sejam extraídos os dados, seja mantida a integridade desses dados para que não haja nenhuma alteração e possível nulidade da própria análise e depois submetidos novamente a uma triagem para que seja separado o que é pertinente à investigação e o que não é. A Operação Pecúlio se desdobrou em outras fases, que resultaram em mais prisões e novas revelações. Em julho do ano passado, chegou a vez do ex-prefeito Reni Pereira. Ele foi preso no local de trabalho. Afastado da função, Reni ficou pouco mais de 3 meses em prisão domiciliar. A ordem de prisão domiciliar determinava expressamente que ele poderia entrar em contato apenas com familiares e advogados. Então, assim, não era uma restrição total de acesso, de comunicação. Ele não estava incomunicável, mas a restrição era em relação a terceiros e até mesmo pessoas que estavam também sendo investigadas. Ao longo desse processo, 12 presos fecharam acordos de delação premiada e revelaram à Justiça o esquema de propinas, acertos e vantagens indevidas dentro da Prefeitura. Mas o problema não estava só na Prefeitura. Em dezembro, 12 dos 15 vereadores da cidade foram presos. A maioria deles acusada de envolvimento no mensalinho para aprovar projetos de interesse da gestão Reni. 5 vereadores que foram reeleitos antes das prisões tentam atualmente evitar uma possível cassação no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. No decorrer de um ano, os peritos da Polícia Federal cortaram o asfalto de ruas e avenidas em obras e descobriram que a quantidade de material usado nas pavimentações estava bem abaixo do que constava nos contratos. As fraudes com o dinheiro público da cidade chegam a 60 milhões de reais, além de obras paradas, sem previsão de conclusão. Já tem bastante tempo que está parado, a avenida está pela metade, então a população precisa dessa avenida. Então eu acho que deveria voltar. Com todas as notícias que tem aí, qual empresário de fora que teria interesse que quando depende do executivo, do legislativo para trabalhar numa cidade, eu, por exemplo, não teria vontade de ir para o município que teve as notícias que teve em Foz do Iguaçu. Os reflexos atingiram também o setor de saúde. Com tantas trocas na administração da pasta, sobrou para os usuários que dependiam do SUS para exames como de sangue. A espera por atendimento chegou a 9 meses. E em plena campanha de prevenção contra o vírus da Zika, as gestantes só voltaram a fazer os exames da rede pública no mês passado. Muitas vezes eu tive que pagar quando é muito emergência. Tive que pagar. Como não é emergência, a gente não faz. Fica nessa daí, esperando. O Hospital Municipal também foi alvo da organização criminosa. Mas em novembro do ano passado, quando o Estado assumiu a administração, a situação normalizou. Mesmo assim, o Ministério Público vem acompanhando de perto a gestão do hospital. Ao todo, são 183 réus que respondem na Justiça Federal por crimes contra a administração pública. Da primeira etapa da Operação Pecúlio, 85 acusados aguardam agora a sentença da Justiça Federal. Da segunda etapa da Pecúlio, com a Operação Nipote, são 98 acusados, sendo que 34 deles respondem pela segunda vez. Neste momento,
Os advogados apresentaram a defesa prévia ao juiz federal Pedro Aguirre Filho, na tentativa que ele absolva sumariamente os acusados. Um ano depois, com a Câmara renovada e uma nova administração assumindo a prefeitura, a cidade pediu um basta. Instituições como OAB, Associação Comercial e Observatório Social lançaram a campanha Basta de Vergonha, pela moralização da política. A nossa Constituição diz que todo o poder emana do povo. Então, quem somos os patrões e quem vai pagar essa conta somos sempre nós. Então, indignar e cruzar os braços não vai resolver a situação. Então, vai valer sim você transformar a sua indignação em atitude. Espera-se que daqui para frente a nossa imagem mude, né? O novo prefeito e todo o seu secretariado façam um trabalho sério que realmente resgate a imagem de Foz do Iguaçu. Nós aqui na cidade estamos de olho, né? Bom, nessa reportagem de pouco mais de 5 minutos do Erickson Rezende e da produtora Cleusa de Moraes, a gente viu o tamanho do estrago que a corrupção pode fazer na vida de uma comunidade, de uma sociedade. A gente tem sim que ficar de olho e manter a nossa indignação, seja em que nível for, municipal, estadual ou federal. As testemunhas de acusação convocadas pelo Ministério Público Federal na ação penal da Operação Pecúlio, que a gente viu aí, que corre também contra o ex-prefeito Reni Pereira do PSB, serão ouvidas no dia 22 de maio na Justiça Federal em Foz. Nós tentamos contato com o ex-prefeito, mas ele prefere não falar neste momento do processo, mas diz que vai apresentar a defesa na Justiça.